Olá, estamos de volta para nossa reflexão diária no nosso canal Reflexão e Ação. E eu sou o Adilson. Eu sou a Sônia, então obrigada por vocês estarem aí participando conosco. Como sempre, nós lemos o Evangelho do dia. Não fazemos as leituras da reflexão diária aqui no canal para que o vídeo não fique muito longo. Nós sempre fazemos na missa diária que participamos. Vamos deixar o site para vocês entrarem na descrição deste vídeo. Hoje é terça-feira, dia 10 de maio de 2022, e o Evangelho do dia é São João, capítulo 10, versículos de 22 a 30. E tá aí, então, vocês podem ler aí nas entrelinhas que estão passando. Então, nós vamos começar o nosso encontro de hoje do Evangelho do Dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, nesse capítulo 10 do Evangelho de São João, está se tratando do bom pastor e das ovelhas, né? Então, esse capítulo todo vai ser falado sobre isso. Então, a gente está fazendo um segmento, né, nas leituras desse ano litúrgico, que estão sendo do Evangelho de São João. Mas é bastante interessante, né? A gente refletir, mesmo aqueles que não são do campo, como nós que somos do Rio de Janeiro, não fomos da cidade, né? Não fomos acostumados assim com ovelhas, com criação, plantação. Então, na minha vida só vi ovelhas em filmes até hoje. Nunca vi pessoalmente. Me lembro quando eu era criança que meu avô criava cabritos. Mas olha, a gente tem uma ideia, né? Mas ainda mais hoje em dia que as informações, o campo, tudo tá tão fácil da gente visualizar em vídeos, filmes. Então dá para se ter uma ideia. Mas na semana passada, na nossa reunião, tinha alguém que tinha convivência com criação de ovelha e a gente perguntou como que eram, como que elas reagiam e tudo, e a nossa amiga respondeu, né, que as ovelhas seguiam o mesmo comando da voz do pastor. Elas conheciam mesmo aqueles que cuidavam delas. Então reconhecem a voz, né, do pastor. Às vezes a gente tem que entrar, né, para a gente entender bem o evangelho, a gente tem que
entrar dentro da cena, né? Então, se você não é familiarizado com isso, fica um pouco difícil. Por isso que é sempre bom pesquisar, saber como que era, as ovelhas fazem, como faziam, fazem, como nós fizemos isso, perguntamos. Mas Exatamente. então é uma maneira assim bem carinhosa, né? Como o Senhor nos chama, né? É que nós somos as ovelhas dele. É uma honra para a gente pertencer ao rebanho de Jesus. Isso é verdade. Agora, quanto à leitura, a primeira coisa que me chama a atenção é a petulância dos judeus, que mesmo depois de terem visto tantas coisas maravilhosas, tantas obras que Jesus fez no meio deles, ainda assim eles insistiam em não acreditar em Jesus. E mesmo, eu vou dizer uma coisa, mesmo que Jesus dissesse abertamente para eles que ele era o Messias, ainda assim eles não acreditariam, porque na realidade eles não queriam acreditar. É igual está escrito aí, né? Que os judeus rodearam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vou-lo disse, mas vós não acrediteis. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Então, olha a resposta sábia de Jesus, né? As obras dele dão testemunho dele. Ele fazia coisas que humanamente ninguém podia fazer, ninguém podia curar ninguém, ninguém podia restituir a vista de ninguém. Então, Jesus fez multiplicação dos pães, Jesus andou sobre as águas. Nós lemos todos esses relatos do Evangelho nesse mês que nós estamos fazendo a reflexão, né? E Jesus fez coisas que ninguém era capaz de fazer. E isso dá testemunho quem ele era. Realmente, ele tinha um dom especial, mas não adiantou nada, né? Porque eles ainda não acreditavam, eles ainda duvidavam. Por isso Jesus deu uma resposta tão sábia, né? E é por isso também que Jesus disse para eles: vocês não são minhas ovelhas. Se vocês fossem minhas ovelhas, vocês já teriam acreditado em mim, já teriam reconhecido, né, quem eu sou. Mas na realidade eles não estavam interessados em acreditar em Jesus. Essa que é a Uhum, verdade. uhum. É, por isso assim, a gente sabe do evangelho anterior que Jesus falou assim, que ele é o bom pastor e que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Por isso que novamente nesse evangelho Jesus está repetindo, vocês não são as minhas ovelhas. Por quê? Se fosse ouvir a voz dele, né? Foi o que nós refletimos nas vezes anteriores, né? Que Exatamente. Jesus O que realmente os judeus estavam interessados eram em tentar escrachar a pessoa de Jesus todo o tempo, quando tentava colocá-lo à prova, né? Com aquelas, querer fazê-lo. com aquelas provas absurdas que às vezes eles, né, tentavam levantar contra Jesus, até que por fim, aí eles, né, testemunharam falsamente diante do Sinédrio, que Jesus havia dito que derrubava o templo e o reconstruiria em 3 dias. Até que por fim eles acharam essa forma É, de confirmar, de tentar acusar Jesus de blasfemo. é. Eu também reflito isso, quando Jesus fala, né, que ele dá a vida eterna e jamais se perderão, que as minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Então, quer dizer, seguir Jesus significa que nós somos ovelhas do rebanho dele. E, e a gente não vai ser mesmo, não vai ser tirada desse rebanho nunca, Amém. mesmo que isso custe a nossa vida, como custou já a vida de muitos seguidores de Jesus, e a gente sabe que até hoje ainda existe muita gente morrendo no mundo por seguir Jesus. Nem todos, não são todos os lugares que são permitidos o anúncio do evangelho.
E ainda existem muitos mártires, muita gente morrendo porque quer participar de uma celebração litúrgica, porque quer ser batizado, porque quer receber os sacramentos, em lugares onde isso ainda não é possível. E o mais estranho que a gente pode pensar é que são perseguidos por quererem praticar o bem, É né? O que é um verdade. absurdo. Como pode uma coisa dessas? É, A pessoa quer praticar o bem, quer seguir o bom caminho e é perseguido por isso. é. A gente aqui não tem nada que impeça, né? Que a gente participe do culto da missa, das atividades da nossa igreja, que receba os sacramentos, e mesmo assim ainda tem muita gente que não dá importância para isso. Vai quando quer, ou vai ocasionalmente, mas eu fico imaginando, enquanto aqui muita gente tem liberdade de expressão, liberdade de religião, existem tantas pessoas que gostariam tanto de participar e não podem, né? É, Não podem. Então, me lembro quando nós éramos jovens, muitas vezes a gente ia à missa todo dia. E aí tinha umas senhoras, na verdade, nessa época nós éramos os mais jovens da igreja, Nossa Senhora das Graças, né? aham. Depois uns jovens passaram aí também, mas tinha umas senhoras que elas iam à missa, então tinha uma que ia 2 vezes. Aí uma vez ela falou para mim, eu venho 2 vezes, eu venho uma vez por mim e eu venho outra vez por aqueles que não vêm. Hum. Então ela participava, ela tinha essa devoção no coração dela. Essa senhora é a mãe da Maria do Carmo, lá da Capela Santa Rita de Cássia. E foi ela quem disse isso pra gente. Era muito bonitinha. Então ela ia à missa de manhã e à missa à noite, e um dia ela relatou isso pra gente. Eu perguntei para ela, por que você vem à missa todos os dias 2 vezes? Ah, minha filha, uma vez eu venho por mim e outra vez por aqueles que não vêm. E eu fiquei pensando, falei assim, nossa, tem gente que já achava que a missa todo dia era demais. Indo uma vez só, imagina indo 2, né? Foi uma maneira dela fazer a parte dela, né? É, Servir é. Ela dessa sempre forma. isso mesmo. Eu sempre Hum. a lembro, sempre tenho ela na minha mente dessa época. Mas é muito interessante, né, que como que a palavra de Deus, ela conforta, ela traz saudades. Muitas vezes eu consigo relembrar do passado, de pregações. Eu tenho uma mente boa, graças a Deus. Então eu guardo muitas coisas nela. E às vezes eu lembro de muitas pregações, de umas coisas que foram muito fortes. Mas eu acredito também que o que me ajuda a lembrar é que eu sempre conto, né? Eu sempre reconto o que eu escuto. Então, eu acho que quando você fala aquilo que você aprendeu, que você sabe, ajuda muito a memorizar. Grava mais na memória. Gravar mais. Mas nesse dia de hoje, então, nessa reflexão, para mim, me tocou muito fundo isso, que Jesus fala que ninguém vai arrancar as minhas ovelhas da minha mão. Eu louvo e agradeço a Deus por isso, porque realmente a gente, quando está nesse caminho, existem mesmo muitas provações, muitas situações, muitos sofrimentos, muitas coisas que tentam fazer a gente desanimar. Muitas razões para nos afastarem do caminho. E eu acredito que o fato da gente ser insistente e não sair, como eu dou o meu exemplo, não sair, não desistir nunca. Porque o Senhor prometeu isso, é uma promessa do Senhor, que Ele não vai deixar ninguém arrancar a gente da mão dele. E eu agradeço, e foi essa parte que, além de todas as partes que são muito boas, mas é melhor ficar com uma parte só, né? Se lembra? O Frei Luciano, que foi o nosso guia espiritual,
Ele sempre dizia assim: olha, vocês não precisam ler o Evangelho e tentar pegar tudo que o Evangelho está falando. Só uma coisa é importante, só uma frase basta. E por isso que muitas vezes ele ficava batendo naquela tecla. Muitas vezes no Evangelho de Marta e Maria, ele sempre falava: Maria escolheu a única coisa importante. Então vamos, aí ele ia em cima daquela única coisa importante e desenvolvia todo o sermão. Então, aí eu vi que realmente, quando a gente tira uma frase que nos tocou de toda a leitura de uma maneira mais profunda, e a gente realmente faz essa experiência espiritual com aquela frase, parece que aquilo nos leva em tudo, em todos os lugares do Evangelho, né? Ainda mais porque a palavra de Deus é um tesouro, né, inestimável, né? Um tesouro que, como uma fonte inesgotável de água É, viva. Então, de uma palavrinha, às vezes você tira dali tanta vida, tanta espiritualidade, tanto motivo, né, tanta alegria, tanta paz que você precisa, né, é, para o seu dia a dia. É uma fonte inesgotável de água viva. é. Então é isso, realmente é muito importante a gente, assim, eu falo a gente, mas eu falo por mim mesma, que para mim isso é muito importante. Quando a gente realmente mergulha na leitura, reflete de uma maneira espiritual, né, fazendo com que aquela leitura ecoe, faça um eco na nossa vida e seja a nossa inspiração, né? Uhum. Então, é isso. Então, hoje, todos os dias, nós temos um evangelho para nos inspirar, para a gente basear nele e desenvolver o nosso dia, né? Exatamente. Desenvolver o nosso dia. Então, eu sei nesse dia de hoje que o evangelho de hoje está dizendo isso e eu sei o que mais me tocou fundo foi saber que Jesus não vai permitir que eu que faço parte do rebanho dele seja tirada desse rebanho. Porque quem nos deu a ele foi o Pai, e não há ninguém maior do que o Pai. Então a gente vai terminar por aqui, agradecemos e louvamos o Senhor. Você quer falar? Eu sempre falo o fechamento, quer falar uma. Não, É, agradecemos a participação de todos mais uma vez. É muito bom a gente poder compartilhar esses poucos minutos de reflexão da palavra de Deus, do Evangelho, e contamos sempre com vocês e esperamos sempre estar aqui com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, estar sempre fazendo essa reflexão. então tenhamos todos um dia muito abençoado e nos sintamos parte desse rebanho, onde Jesus é o bom pastor. Ele é um bom pastor que nos ama tanto, 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 que ele deu a vida por nós e se precisasse dar, daria de novo. Isso eu tenho certeza. Ele diz que o verdadeiro, né? O verdadeiro pastor dá a vida pelo seu rebanho. E foi o que ele fez. Nós sabemos que ele chegou a esse ponto. Então agradecemos a ele por tudo, pela sua palavra que é conforto, alimento, inspiração, que traz alegria para o nosso coração e que a gente viva alegre, sejamos felizes, mesmo com os obstáculos que a vida nos oferece. Mantenhamos os nossos ouvidos sempre abertos, porque o pastor está nos chamando e devemos atender o seu chamado quando ele nos chama. Senhor, obrigado pela sua presença no meio de nós, obrigado por esse evangelho e abençoe as nossas vidas e as vidas de todas as pessoas que vivem nesse mundo. Abençoe a Ucrânia, abençoe todos os demais países que vivem em guerra, que são massacrados pelas pessoas pobres que morrem de fome, que têm necessidades que não são atendidas. Tende misericórdia, Senhor. Tocai no coração de todos aqueles que podem fazer a diferença para que façam. E nós te pedimos tudo isso, Senhor Jesus,
pela vossa intercessão junto do Pai por nós e também pedimos pela intercessão de todos os nossos amigos que estão na glória contigo e de Maria, nossa mãe, a quem amamos muito. Obrigada por tudo. E vamos terminar rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, terminamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um ótimo dia para todos. Não se esqueçam de visitar o nosso canal, mesmo quando colocamos no Facebook ou no Facebook ou no WhatsApp, se vocês abrirem e verem só ali, não entrar no YouTube, nós não vamos ganhar o crédito da visualização de vocês. É muito importante que vocês entrem no canal do YouTube e dê um joinha e também compartilhe esse vídeo com outras pessoas, faça um comentário e obrigado por tudo. E se puderem também, subscrevam-se para o canal. Verdade. Então, fiquemos todos na graça de Deus nesse dia. Amém. Que abençoe todos nós. A paz de Cristo. Amém. A paz de Cristo.